Fala aí, rapaziada do nosso canal Palestra Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para debater aí sobre o atacante Bernard, ex-Atlético Mineiro, que hoje se encontra no Panathinaikos da Grécia. E inclusive o Atlético Mineiro também está interessado no retorno do atleta. Só que o Palmeiras entrou na disputa aí com o Atlético Mineiro e o Palmeiras também está interessado no atacante Bernard. E os comentaristas estarão debatendo aí sobre essa possível contratação do Verdão. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Palestra Futebol. Então vamos aí para o debate, vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Show hoje aqui nesse Sport Center, com as informações também do lado do interesse no mercado, principalmente do Palmeiras, né? Porque do Galo a gente já viu aí a palavra do presidente meio que desconversando também, Mendel. É isso mesmo, Mário. Do Palmeiras que a gente tem foi esse contato que o Palmeiras fez com o Portal UOL depois da publicação desta informação, dizendo que o Palmeiras não está indo atrás do Bernard neste momento. A tendência realmente seria que ele ficasse, que ele fosse para o Atlético Mineiro, seria algo mais viável pela identificação que ele tem com o clube. Bicampeão mineiro, campeão da Libertadores em 2013, claro, tem essa identificação muito forte, então seria algo mais provável, digamos assim, a ida dele para o Atlético Mineiro. O Palmeiras está no mercado, contratou até este momento 2 jogadores, o Aníbal Moreno, que veio do Racing, e o Bruno Rodrigues, o atacante do Cruzeiro. Em relação ao Caio Paulista, a gente fica na expectativa, deve ser anunciado aí nos próximos dias, ele que jogou a última temporada pelo São Paulo, tinha contrato com o Fluminense até o fim do ano passado. O Palmeiras entrou na jogada para a contratação do Caio Paulista e aí existe essa informação então do Portal UOL, Atlético Mineiro e Palmeiras disputando o Bernard, jogador de 31 anos, como vocês colocaram aí, tem contrato até o meio deste ano com o Panathinaikos, o clube grego. Essas duas equipes, de acordo com o Portal UOL, teriam reuniões nas próximas semanas com o staff do Bernard para tentar assinar esse pré-contrato, mas pela identificação com o Atlético Mineiro, pela resposta que o Palmeiras deu ao Portal UOL, a gente poderia colocar que ele está nessa disputa aí mais próximo do Atlético Mineiro. Boa, Mendel, agora sim eu vou te liberar, tá? Agora sim você pode seguir na programação, mas te libero do Sport Center. Obrigada pelas informações e a gente já desce uma tela com os números do Bernard no futebol europeu, jogando então desde que ele saiu do Atlético, no Shakhtar, no Everton e agora no Panathinaikos. No Shakhtar ele ficou de 13 a 18, fez 157 jogos, 28 gols e 25 assistências. No Everton, 84 jogos, 14 gols e 11 assistências. No Panathinaikos agora 59 jogos, 6 gols e 9 assistências. A questão, a gente pegou aí no futebol europeu porque eu acho que é a grande comparativa que a gente fala de um sucesso ou não, de um jogador no futebol europeu, independentemente se ele vai para os Emirados Árabes Unidos, enfim. É difícil também tirar da nossa memória, Mari, ou desassociar da nossa memória o que foi o Bernard no Brasil. Claro. Mas não é mais o mesmo Bernard, nós estamos falando de 2013 ali, depois uma Libertadores, para 2024. Nós estamos falando de 10, 11 anos. De 21 para 31 anos. Exato. É uma outra vida, né, Mari? O que a gente pode falar sobre o Bernard hoje? Eu acho que um jogador que trabalha muito menos com a velocidade, né, da memória afetiva do atleticano principalmente, né? O Cuca até na época chegou a falar que o Bernard foi o melhor jogador com quem ele trabalhou fazendo essa diagonal para cima dos zagueiros, né? Flutuando atrás dos zagueiros, então muito marcado justamente por conta dessa velocidade, né? Enfim, alegria nas pernas, o drible para cima. O que a gente tem hoje do Bernard, vendo os vídeos, analisando, acompanhando, é um jogador que pode, inclusive, atuar um pouquinho mais atrás dos atacantes, né? Como esse meia que pensa um pouquinho mais o jogo, caindo um pouquinho mais para a direita também. Então, acho que assim, o time que contratar o Bernard, ele ganha talvez num jogador que pode fazer mais de uma função, mas eu não sei se apostando do homem de velocidade pela esquerda. Então, acho que trabalhar com o Bernard hoje, você ganha um homem a mais para esse setor e aí você casa com os jogadores que você tem no seu elenco. Então, assim, no Palmeiras ele vem e ele faz o quê? Ele faz o lado do Dudu. O Dudu tem programação para voltar lá para o meio do ano, junho, julho.
Tá, legal. No Atlético ele vai fazer o quê? O lado direito, que um pouquinho mais recuado, é onde o Scarpa vai talvez se encaixar. Mais na ponta é o Pavon, do lado esquerdo é o Paulinho. Ele joga atrás de Hulk e Paulinho. Então, acho que é trabalhar muito mais com a realidade hoje do camisa 10 do Panathinaikos do que do ponto esquerda. Porque, querendo ou não, se a gente pensar até no Atlético 4-4-2, é difícil de encaixar. Porque aí você tem, sei lá, volante, o Otávio Batalha, Zarate, o Scarpa. Exatamente. E aí Paulinho e Hulk. Teria-se um 4-3-3, alguma coisa. A memória que a gente tem, né, que eu tenho muito do Bernard, é exatamente dessa jogada do facão, né? De um Atlético que às vezes até fazia aquela jogadinha clássica, que jogava a bola na frente, o Jô, ou até às vezes um zagueiro, dava uma raspadinha na bola e ele entrava em velocidade, cortando. Ele ainda também é um jogador que pode dar essa beirada de campo, talvez não com a mesma eficácia de 21 anos, enfim. É uma contratação, assim, para mexer com o futebol. Por que a gente não trata o Bernard? Porque ele foi para a Copa, Donk. Ele foi o 7-1 que manchou. Ele não só foi para a Copa, como ele foi para a Copa diante de muita expectativa. Né? Exato. Assim, a gente que acompanhava lá de BH, a gente nunca imaginou o Bernard um cracaço de bola. Ele era um bom jogador. Acho que criou-se uma expectativa em cima dele que foi até um pouco vítima do que ele foi bem ali no Atlético. Mas é uma contratação que deveria talvez ter sido mais bem avaliada ou ter mais clubes de olho? Acho que sim, até porque a gente está falando de um cara de 31 anos e na questão de rendimento ainda, de disposição, ele entrega muito. Se você pegar hoje, entre os 4 principais jogadores em minutagem no Panathinaikos na temporada, está o Bernard. Então, fisicamente, ele ainda entrega. Lógico, tem essa questão que vocês muito bem colocaram. É 10 anos de diferença e para uma posição que faz muita diferença o impacto da idade. Então, é um jogador que passou, se voltar ao Brasil, seria completamente diferente do que seria hoje, mas ainda é um cara que acho que entrega bastante. Talvez o que tornou ele um pouco distante é ter saído do centro já 3 temporadas, que são 2 anos na Grécia agora, 1 ano nos Emirados Árabes e antes teve a passagem pelo Everton. Por mais que esteve jogando na Premier League, a última temporada dele no Everton já atuando menos. Então acho que é um cara que acabou saindo um pouco do radar. Talvez por isso que a gente fale menos do que se falava na época quando ele vai para o Shakhtar, na Copa de 2014 também. Shakhtar, né? Foi muito bem. Teve um cara de... Ali, tanto de gols quanto de assistência. Exato. Então é um cara... E assim, do ponto de vista de como ele encaixaria, para mim ele encaixaria nos dois. Tanto na questão da ausência do Dudu, possibilidade, por mais que não tenha mais explosão, mas ele segue atuando como ponta. Possível ausência do Arthur. Exato. E ele segue jogando como ponta no Panathinaikos, alternando os dois lados. No Atlético Mineiro, é verdade, sobretudo com o Kudê, é o time que passou a atuar mais com 2 atacantes, o meia centralizado, mas você pode ter uma alternativa durante uma partida como um jogador como o Bernard, sobretudo numa temporada que você vai ter um desgaste muito grande. Então é um cara que acho que pode contribuir demais, mas sem dúvida, assim, acho que ele encaixa nos dois. Mas a história mais especial seria com o Atlético Mineiro por todo o envolvimento que ele sempre deixou público. Então, porque ele não só... Porque a gente sabe que, no fim das contas, o jogador também tem que pensar na carreira dele. Se o Atlético não fizer uma proposta interessante, lógico, claro, que é um direito do Atlético também, ele tem total direito de negociar com outro clube. Mas, como né, a gente sabe que o Atlético sempre teve essa vontade ali de conversar, de manter a relação próxima. O Bernard não só ir na arena, mas ele ter também um espaço lá, de ter acompanhado, de estar envolvido como torcedor e ser cria. Claro que aproxima mais e a gente imagina que seja a primeira opção dele. Agora, Mari, pensando aqui no Atlético, eu vou falar uma coisa que o torcedor da Atlético apaga depois que eu falar, tá? Eu vou falar e sair correndo e acabar o programa. O Bernard viria para o meio do ano. Porque acaba o contrato ali, ele assinaria a partir de junho, né? Que é o pré-contrato, viria de graça, ótimo. Na entrevista dessa do Atlético, o Rodrigo Caetano falou: nessa janela é mais difícil de vender jogadores. Talvez na janela do meio do ano o Atlético consiga fazer movimentos. Então você já está pensando numa reposição. Do Paulinho. Para quem sai, Isso não é uma informação, isso é um achismo, tá? Faz sentido. Porque ele pode vir como um presente por alguma perda durante a temporada. E uma perda que já está sendo adiada, né? Porque a expectativa incluía esse início, o fim da temporada passada, que foi espetacular. A maneira como o Paulinho chega, como se encaixa, a dupla com o Hulk, todas as conquistas, desempenho, enfim, essa crescente do Atlético, né, no segundo semestre, é o personagem do Atlético no ano de 2022. Isso pode acontecer. E aí, assim, a reposição, ela é à altura?
A gente não está falando de jogadores exatamente iguais e nem em momentos, né? Mas se trabalha com essa possibilidade, pelo menos é um nome em que o torcedor ele já tem um conhecimento e também um certo apego. Porque é diferente você falar de um Atlético com Scarpa, Zarate, Bernard, Paulinho e Hulk. E não ou um ou outro nesse sentido, né, Donk? E assim, você parar a pensar, de repente, forçar para alguma compensação financeira, de repente ele chegar agora, até mais para contextualizar, não sei se isso seria determinante ou não. O Bernard hoje ele é peça fundamental do Panathinaikos, que tem a chance de voltar a ser campeão depois de 14 anos na Grécia. O time é vice-líder do campeonato, 1 ponto atrás, só do AEK Atenas, que é o líder. E assim, é um gigante do futebol local. Então, de repente, ele no meio de uma temporada que as coisas têm fluído, pode ser histórica. E para o Atlético também vale a pena, porque você não tem que pagar uma compensação financeira. Então, o cenário faz muito sentido, muito mais sentido de vir para o meio do ano do que agora. Só que aí tem essa questão, pode ser que seja para repor alguém, que faz muito sentido. Não faz sentido nenhum, não. Eu só joguei aqui porque eu sou boba, porque eu sou besta, eu adoro falar esse tipo de coisa. Mas e pro lado do Palmeiras, Mari? Pensar em jogadores, talvez, não necessariamente, a gente não sabe se é o Bernard, como o Mendel trouxe pra gente, mas em termos de características de peças que o Palmeiras precisa ofensivamente. Eu acho que encaixa. Encaixa? Eu acho que encaixa. Eu acho que assim, porque a gente está falando de um jogador que tem muita qualidade. Então, assim, para além do imaginário, para além do que ele hoje é ou não é, sobre o que ele já foi, esse cara da velocidade, enfim, tudo bem. Mas é um jogador com muita habilidade, qualidades. A gente mostrou ali, né, nos melhores momentos. É um homem muito importante hoje no clube atual dele. Então, não é que estamos falando de um nome que surgiu com muita expectativa e que entregou a expectativa e caiu de produção. Não, a gente está falando de um jogador que tem muita qualidade, de um jogador que ainda sabe fazer, né? Sabe jogar bola. Então, acho que ele encaixa com uma margem de crescimento com o Abel, pensando nesses dois lados do campo. Eu acho que é um atleta hoje que você pode usar ele em diferentes funções do meio para frente. Eu acho que ele tem espaço. Mas aí, se eu estou jogando aqui terror e psicológico e tortura pro torcedor do lado do Atlético, o Palmeiras tem uma realidade, porque vai perder o Endrick no meio do ano, né? Exato. Então, o Palmeiras, querendo ou não, nesse mercado, não estou falando necessariamente que essa pessoa é o Bernard, mas estou falando para a parte ofensiva, o Palmeiras, de certa forma, vai ter uma perda muito, muito, muito significativa. Que a gente imagina que o Abel quer uma reposição, Donk. E ainda você pensando num cenário que o Dudu não voltou, né? Então, verdade. assim, talvez para o Atlético esperar um meio ano por um jogador como o Bernard faça mais sentido do que o Palmeiras. O Palmeiras talvez tenha mais urgência. Por mais que contratou o Bruno Rodrigues, que é um cara que faz diferentes funções, pode ser esse ponto, mas é o Palmeiras que tem uma temporada também muito longa, que já tinha necessidade de reforçar o elenco. Então, talvez o Palmeiras tenha mais pressa em relação a isso, até para assimilar um jogador, né, antes da saída do Endrick, que simplesmente não chegar ali em cima da hora e possa substituir. Então, talvez o Palmeiras tenha mais pressa. E só rapidinho uma correção, falei que o líder é o AEK Atenas, na verdade é o PAOK no Campeonato Grego. Só para registrar. Perdoa depois Muito obrigado. Tá bom, Donk? Muito gentil. Foi importante. Você já não volta mais no Sport Center a partir de amanhã. Mas pro lado do Palmeiras, na verdade o Atlético e o Palmeiras têm essa mesma característica, né? Pelo menos nesse mercado, assim. São equipes que estão trabalhando um pouco mais em silêncio. Eu acho que o Gustavo Scarpa acaba que traz uma atenção de todo mundo, mas a gente tem visto, assim, movimentos sutis das equipes. O Bruno foi uma surpresa, né? O Bruno foi Palmeiras. completamente, né, Mari? Foi. São equipes que não estão fazendo muito alarde, mas que estão se movimentando no mercado, ou pelo menos sondando, opa, tem esse jogador ali. Acontece de, se puxar aqui na memória, sei lá, o jogador X está sendo negociado e depois aparece, o Atlético tinha interesse, o Palmeiras sondou, eles estão ali de olho no mercado nesse sentido também, porque precisam. Sim, precisam. Um precisa mais que o outro? Não sei se talvez o Palmeiras perdeu mais na temporada, né? Por negociação, Endrick, por lesão, o Dudu, peças importantes ali, né? Agora é possível saída do Arthur. Já vinha também de um desgaste de encontrar substitutos para Scarpa e Danilo, então virou temporadas ali sob uma pressão muito forte, né? E isso foi se cobrando em campo. Porque em determinado momento o próprio Abel falou, precisou lançar muitos jovens jogadores, faltou esse elenco um pouquinho de peça de reposição mesmo ali, né? Esticou muito ali o limite dos jogadores titulares. Então, talvez o Palmeiras. Eu acho que o Atlético, ele também trabalha um pouco no limite da reposição. Eu acho que em comum eles têm isso, né? Desse limite da reposição. São equipes titulares muito fortes. É claro que nem todo mundo vai ser o Flamengo nessa questão de poderio financeiro,
Mas, às vezes, é isso, é um jogador da base exposto um pouco antes. As duas equipes têm, talvez, esse banco precisando de um cuidado, Dom. O que dá mais essa sensação do Palmeiras é muito pelo poder que ele desenvolveu com a saída de atletas que não foram repostas, com os títulos que ele tem conquistado, então também entra a questão de premiação e toda a situação do Abel. O quanto que você também contratar jogadores é importante para você segurar o cara Você alimenta um trabalho, né? Exato, Assim, e quanto que ele tem essa necessidade, deixou claro, e com toda a sutileza, muitas vezes, também para não expor os garotos que estavam sendo escalados, ele sempre teve muito esse cuidado, mas deixou claro de inúmeras vezes a necessidade. Então, talvez o Palmeiras muito mais nesse sentido, pelo que conquistou, pelo dinheiro que trouxe em relação a vendas e a conquistas, pela questão do Abel, talvez um pouco mais. Não se firmaram, né, em janelas anteriores. Também tem esse aspecto. Então, talvez o Palmeiras eu colocasse um pouco a mais por conta disso, mas são dois elencos que precisam. Até porque o Atlético, assim, pelo que trouxe e pela demonstração com o novo estádio, também é time para ir para as cabeças, assim, em todas as competições. A gente tem que também lembrar, por incrível que pareça, o Hulk também é um ser humano, né? Claro. E o Hulk tem feito 3, 4, 5 temporadas, vai bater 37 anos agora, jogando, e a gente sabe que nem sempre, por mais que ele seja um incrível Hulk, precisa, às vezes, de um descanso e não dá para depender exatamente do brilho dele, do Paulinho, o tempo inteiro, para uma temporada que bate o quê? 80, 70 jogos? Exato. Um cara de 37 anos. Bom, vamos ver se já deu nossa hora. Tá dando a nossa hora, Mari P. Vambora? Tá bom. Posso ir embora? Você me libera agora, então? A gente volta amanhã, né? A gente volta amanhã com mais também? Sport Vocês Center. deixam eu voltar ou não? Por mim, sim. Mas a dona do programa é ela, já que o Bruno não tá aqui. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre o Bernat. Palmeiras e Atlético Mineiro disputam aí a contratação do atacante. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Palestra Futebol.